Muito bem, agora a gente vai passar para o nosso terceiro e último autor dessa aula, o nosso terceiro e último filósofo, empirista da aula de hoje, que é o David Hume. O David Hume ele é um empirista que parte do Locke, porque ele vem depois do Locke, então ele pensa muito lá sobre o, empirista do Locke, sobre o empirismo do Locke, e chega no ceticismo. O que é o ceticismo? Eu vou qualificar, né, eu vou explicar o que significa ceticismo para o Hume, mas ceticismo basicamente é não saber, duvidar das coisas. Só que ele não fica nesse ceticismo. Segundo o Hume, a gente continua fazendo ciência, vivendo a nossa vida normal, porque a gente tem uma força irresistível de crer nessas coisas, mas não por uma justificativa racional, filosófica, empirista, não é nada disso, mas sim por hábito e costume. A resposta do Hume para tudo é sempre hábito e costume. Então é isso que eu estou querendo explicar agora, nessa parte final aqui da nossa aula. Primeiro, tudo começa assim. O Hume acredita no que o Locke falava, né? Então a mente nasce como se fosse um quadro em branco, um quarto sem uma mobília, sem um móvel. Então o Hume ele chama, né, de percepção todo aquele conteúdo que adentra ou está na sua consciência, na sua mente. Agora, tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo, tudo isso para o Hume se chama percepção, é o nome que ele dá para isso. Percepção é tudo aquilo que você percebe, né? Seja pelos seus sentidos, seja pela sua consciência. Só que aí ele vai dividir essas percepções em dois tipos. Ele vai dividir essas percepções entre algo que ele chama de impressões, tá? Ou impressão, que são fortes, vívidas. É, a percepção que você tem de alguma coisa no primeiro momento, enquanto você está tendo, ela é muito forte e vívida. Isso se chama impressão. E depois, que quando você só lembra dela, ou depois de um tempo, né, essa impressão ela meio que decai, né, ou fica mais fraquinha, virando uma ideia. Vou te dar um exemplo. Você está olhando agora para uma maçã, ela está na sua frente. Esse vermelho está adentrando a sua consciência, você está prestando atenção, ele é muito forte, ele é muito vivo, tá? Ele é uma impressão de vermelho. Agora você fechou os seus olhos, virou o rosto, está lembrando daquele vermelho, dessa maçã que estava ali na sua mesa ou está na sua mesa. Você vai lembrar, isso já é uma ideia, porque é menos forte, menos vivaz. Então, menos forte, menos vivaz é a ideia. Mais forte, mais vivaz, né? É a impressão. Então, a ideia é como se fosse uma impressão mais pálida, uma impressão decaída. É uma ideia. Aqui a diferença entre ideia e impressão é de grau. Não tem uma natureza, não é assim, nossa, ideia e impressão é muito diferente para o Hume. Tá? Ideia e impressão para o Hume são percepções, tudo é percepção para o Hume. Tudo isso que vem na sua mente aí, tudo é percepção. Só que impressão é uma percepção mais forte, mais vívida. A ideia é uma percepção mais fraca, menos vívida, uma percepção pálida. Mais um exemplo. Imagina que você está apaixonado. Você está apaixonado por alguém. Nesse momento, você está tendo uma sensação, um sentimento, uma impressão muito forte. Agora você já está lembrando só dessa paixão. Você já não está mais apaixonado por essa pessoa. Você está lembrando, não lembra? Estou lembrando aqui, quando era mais jovem, eu era apaixonado por tal pessoa. Isso aí já é ideia. Então, note como é mais fraco. Né? Todos nós sabemos que é diferente estar apaixonado do meramente lembrar que estava apaixonado. Estar apaixonado é uma impressão. Lembrar que estava apaixonado é uma ideia de paixão, e não uma impressão de paixão. Muito bem, gente. Ainda falando aqui sobre Hume, vou tentar explicar o seguinte movimento aqui. Está falando do Hume, o que eu quero explicar? Bem, ele parte do empirismo. Segundo Hume, ele está levando o empirismo às últimas consequências. Está realmente sendo empirista de verdade, até onde dá para ir. Ele vai acabar caindo num ceticismo. O que é um ceticismo? É duvidar das coisas, não saber das coisas. Só que ele não vai ficar nesse mísero ceticismo. Ele vai resolver todos os problemas dele com hábito, costume, tá? Que é a resposta do Hume para tudo que tem a ver com a natureza humana. É isso que eu estou tentando agora explicar. Vamos pegar uma ideia que é muito importante para os filósofos, para os cientistas, para as pessoas do senso comum, que é a ideia de mundo exterior. Tá? Eu vou explicar esse movimento aqui que está à direita, tá? Pegando esse exemplo aqui que eu tô, do mundo exterior. Primeira coisa.
que é mundo exterior? É uma palavra muito bonita, é uma palavra de filósofo. Mundo exterior é aquilo que está exterior à sua mente. O que é o seu mundo interior? É a sua mente. O que estuda o mundo interior? A psicologia. O que estuda o mundo exterior? A física, a química, tá bom? O que é crer ou acreditar no mundo exterior? É você achar que, essa maçã que está aqui na minha frente, quando eu fechar os olhos, ela não vai desaparecer. Tá bom? Só porque ninguém está percebendo a maçã não desaparece. Tá bom? Se todas as pessoas, todos os seres que podem perceber, desaparecessem, morressem, os planetas vão desaparecer? Não, eles continuam lá, mesmo que eles não estejam sendo percebidos por ninguém. O planeta continua lá. Tá bom, pode ser que um dia o planeta desapareça, o planeta lá do sistema solar, mas não porque não existem pessoas para vê-lo. Tá bom? Então, essa ideia do mundo exterior. O que é a crença no mundo exterior? É você acreditar que existem coisas fora da sua mente. O que é o mundo exterior? Acreditar que os objetos, como cadeira, mesa, maçã, planetas, continuam existindo mesmo quando você não está percebendo eles. Tá? Existem coisas fora da sua mente, essa é a crença no mundo exterior. Mas se você for empirista de verdade, vamos ser empirista de verdade, agora que já selecionou esse exemplo, já sabe que é o mundo exterior, vamos ser empirista de verdade e tentar justificar nossa crença no mundo exterior. Bem, peraí, quando eu olho para essa maçã aqui, que eu acho que está fora de mim, na verdade, tudo com que eu me relaciono são apenas percepções. Eu olho para essa maçã, tem uma cor, tem uma forma, mas espera aí, tudo isso aqui são impressões na minha mente. São impressões que eu estou tendo. Ah, não, professor, eu estou tocando na maçã. Não, não, você não está tocando na maçã, você está tendo várias experiências, várias percepções que envolvem impressão tato agora desse toque, tá bom? Então a pergunta é, se o empirismo é verdadeiro, como é que você sabe que tem um objeto que você chama de maçã, que é a causa, que é o responsável por essas percepções todas que você está tendo? A verdade para o Riemann é que você não sabe. Você não sabe, tá bom? Você não sabe. Por quê? Vamos lá. Pelo empirismo do Riemann, né, usando a nomenclatura dele, tudo que você está se relacionando agora são ideias ou impressões. Ou se a gente quiser chamar, né, tudo que você está se relacionando agora são percepções. Como é que você pode saber, pelo próprio empirismo, que o que você está percebendo são coisas fora dessas percepções? Não tem como, tá bom? Então, você não sabe que tem o Riemann, né, você não tem certeza absoluta que tem um objeto ali que é a causa dessas impressões, seja de cor, seja de sabor, né, se você estiver comendo a maçã, seja de tato. Então, para o Hume, você sendo empirista de verdade, você cai no ceticismo, que é o ceticismo aqui com relação ao mundo exterior. Você não sabe se existem objetos que continuam existindo sem ser percebidos, objetos fora de você. Você não sabe. Segundo o Hume, é esse o significado de empirismo, entendeu? O significado de ceticismo, né? Como o empirismo leva num ceticismo. Vamos lá. Estou ainda explicando esse movimento aqui, essa parte aqui. Bem, vamos lá. Se todo conhecimento vem da experiência, e isso é o que o empirista fala, como nós vamos conhecer aquilo que a gente acha que conhece? Como, por exemplo, que existe um objeto fora de mim. Você só consegue saber se o objeto existe se você percebe ele, se você experiencia ele, se você tem experiência dele. Mas você nunca vai ter experiência de algo que está fora dessa experiência, concorda? Então, como é que a gente pode, de fato, ter certeza absoluta que ele existe mesmo, tá fora da gente? É dessa maneira que o empirismo do Hume se relaciona com o ceticismo. O que é esse ceticismo aqui? Significa nada mais, nada menos que o seguinte: eu não consigo saber justificadamente que existe um mundo exterior. Ou seja, levando o empirismo às últimas consequências, você chega que o conhecimento que o ser humano tem é limitado. Por exemplo, a gente não consegue provar pelo empirismo ou pensando muito, a gente não consegue justificar a nossa crença no mundo exterior. A gente não consegue demonstrar que existe algo fora da gente, fora das nossas percepções, que é a causa das percepções. Tá bom? O que é o ceticismo? É esse limite do que o conhecimento humano teria. Mais uma vez, o que o Hume está falando? Que não existe prova racional. Não existe nenhuma filosofia, nenhuma ciência que possa te dar certeza absoluta que existem coisas fora de nós que são as causas das responsáveis por essas percepções que a gente tem. Beleza. Só que agora que a gente já entendeu esse movimento, o que significa ceticismo para o Hume, significa a gente não saber algumas coisas, não saber justificar algumas coisas,
não saber justificar algumas crenças que a gente tem, né? A gente crê que existem coisas fora de nós, por exemplo, tá? E daí? A gente vai então agora achar que tudo é um sonho, não tenho certeza de nada, então não sei se eu tenho física, química, então nem sei se existem outras pessoas, tudo pode ser um sonho. Não, nada disso. O Hume, a gente não vai ficar nesse mero ceticismo. Por quê? Essa nossa crença, né, a nossa crença, ela é irresistível. Então, a natureza humana, tá, nos deu um, uma natureza que é irresistível a gente crer que existe no mundo exterior. Então, por hábito e costume, a gente vai viver e sempre vai agir como se houvesse um mundo exterior. Mesmo que a nossa crença, esse nosso achismo, não tenha como a gente justificar ele, não tenha como a gente ter certeza absoluta sobre ele. Tá bom, gente? Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre o Hume. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.